Olá, nono ano. A aula de hoje, dia 13/8 de Física, vai ser a correção da página 205, ok? Então, vamos iniciar. Na primeira questão, temos: analise as situações descritas a seguir e classifique as grandezas físicas citadas em escalares ou vetoriais, escrevendo os números romanos nos quadros correspondentes. Então, lembrando, né, o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, ok? Escalares são aquelas grandezas que só é preciso o número e a sua unidade. Não precisa indicar qual é o sentido e a direção. Não precisa indicar se é para a esquerda ou se é para a direita, se é para cima ou para baixo, ok? Se é horizontal ou vertical. Já as grandezas vetoriais precisa saber a direção e o sentido, ok? Então nós temos aqui na primeira: Pedro verificou em seu relógio que eram 8 horas da manhã. Então, 8 horas, ó. Para você indicar as horas, só é preciso o número e a unidade, que no caso são horas. Não precisa dizer se é para a esquerda, se é para a direita, se é vertical, se é horizontal. Então, aqui, esse caso é uma situação de grandeza escalar, ok? Então, você vai vir aqui e vai botar 1. 2. Kátia subiu em uma balança e verificou que sua massa era 50 quilos. Então, temos o número e a sua unidade. Então, 50 quilos. Não precisa dizer se é para a esquerda, se é para a direita, se é horizontal, nem vertical. Então, o 2 também é uma grandeza escalar. Ok? Terceira. A velocidade média de Marcelo durante a viagem foi 80 km por hora. Nós temos um número e nós temos a unidade. Mas só que a velocidade, né, uma viagem, você tem que dizer o sentido e a direção, né? Se é para a esquerda ou se é para a direita, ou se ele está subindo ou descendo, ok? Então, em relação à velocidade, tem sim que indicar o sentido e direção. 4. Everton aplicou uma força de 15 Newton para empurrar a cama de seu quarto. Então, nós temos aqui um bloco para indicar a cama. Tem que dizer se essa força foi aplicada da esquerda para a direita ou se foi aplicada da direita para a esquerda, ok? Para saber para onde foi direcionado a cama. Então, esse 4 é uma grandeza vetorial, ok? E 5, a temperatura máxima registrada hoje em Londrina foi 26 graus Celsius. Temperatura não precisa indicar se é para a esquerda, se é para a direita, se é horizontal ou vertical. Só é necessário o número e a unidade. Então, ele é uma grandeza escalar. Então, 1, 2 e 5, e aqui 3 e 4. Ok? Só relembrando que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Segunda, a situação apresentada na fotografia abaixo mostra duas equipes com 3 crianças de cada lado, brincando de cabo de guerra, ok? Sabendo que as forças aplicadas pela equipe A são 198, 102 e 100. Então, nós temos aqui a equipe A. Então, um aplica 198, o outro aplica 102 e o terceiro aplica 100 Newton. E que as forças aplicadas pela equipe B são 160, 183 e o outro 150. Responda as questões fazendo os cálculos no caderno. Então, no item A, determine a intensidade, a direção e o sentido da força resultante. Então, vamos lá.
Vamos lá. Para descobrirmos a intensidade da força, né? A força resultante, nós temos que saber qual dos grupos, se foi a equipe A ou se foi a equipe B, aplicou uma maior força para poder ganhar, ok? Então, essas três forças elas estão no mesmo sentido. Então, elas estão somando umas com as outras. Então, a força da equipe A, qual foi? 198 mais 100 mais 102. Somando, 10 vem 1, 10 vem 1 e somando 4. Então, foi uma força de 400 newton. Vamos saber qual foi a força B. 160, 183 e 150. Somando, 3, que 14, 19, vem 1, 493 newton. Então, nós vamos comparar, ó. Um aplicou uma força de 400 newton e o outro 493 newton. Então, o que vai ganhar o cabo de força é o que aplicar a maior força. O cabo de guerra vai ser o que aplicar a maior força. Então, isso quer dizer que quem ganhou foi a equipe B. Então, eles vão conseguir empurrar todos para esse sentido. Ok? Então, aqui foi 493 newton e aqui 400 newton. Ok? Sabendo disso, nós vamos saber a intensidade da força. Então, intensidade, eu vou chamar de a intensidade da força. Vai ser o quê? Como essas forças elas estão em sentidos contrários, né? Sentidos contrários, a gente viu que as forças elas se subtraem, ok? Então, 493 menos 400. Então, a intensidade dessa força foi 493 menos 400, 93 newton. Então, essa é uma das respostas, ok? Qual é a direção? Direção é para saber se é na vertical ou se é na horizontal. Então, é só você ver aqui a linha, né? A corda ela está nesse sentido. Então, esse sentido é horizontal. E o sentido é saber se todos foram para a esquerda ou se foram para a direita. Então, como a equipe B aplicou maior força, então quer dizer que trouxe todos para o lado direito. Então, o sentido que vai as equipes vai para o sentido direita. Ok? Então, a intensidade da força final resultante desse sistema foi 93 newton. A direção é na horizontal. E o sentido foi para a direita, porque quem ganhou foi a equipe B. Ok? Então, espero que tenham tirado suas dúvidas. E que façam atividade de casa. Atividade de casa, uma pesquisa no caderno, viu? Para fazer no caderno a biografia e as contribuições de Isaac Newton. Então, até a próxima aula.